última parte do livro Buda, de Deepak Chopra. A arte do não agir, um guia prático para o budismo. Depois de ser inspirado pela vida de Buda, o mais importante é não deixá-lo escapar por entre os dedos, o que pode acontecer facilmente. Em primeiro lugar, porque Buda não queria que ninguém se apegasse a ele. Como uma supernova que explode no céu, ele espalhou luz em todas as direções. Antes da explosão, era possível localizá-lo no tempo e no espaço. Era uma pessoa como qualquer outra, por mais brilhante e carismático que fosse, mas depois da explosão, conhecida como iluminação, transformou-se em algo diverso e bastante impessoal, que pode ser chamado de espírito puro, de essência ou de sabedoria transcendente. Qualquer que seja o nome, já não era mais uma pessoa, o que o torna as coisas bem difíceis. Como seguir um mestre que está em todos os lugares ao mesmo tempo? Consigo me imaginar conversando com um leitor que me faz essa pergunta e que te pode levar a várias outras. Como posso seguir alguém que insistia constantemente que não era mais uma pessoa e não possuía mais um eu? O ideal é que você o siga através da perda do seu próprio eu, o que parece impossível, já que é o seu eu que se sente fascinado por ele. É o seu eu que está sofrendo e quer se livrar do sofrimento. A mensagem primordial do budismo é que este eu não consegue realizar nada real. Ele precisa encontrar uma maneira de desaparecer, assim como Buda desapareceu. O eu alcança seu objetivo ao deixar de ser eu? Parece paradoxal. Sim, mas os budistas encontraram 3 maneiras de viver a sabedoria que seu mestre lhes deixou. A primeira é social, é formando grupos numa sangha, uns grupos de monges e monjas que Buda reuniu em vida. A sangha existe para estabelecer um estilo de vida espiritual. As pessoas mantêm os ensinamentos vivos e dão continuidade às ideias budistas, meditam juntas e criam uma atmosfera de paz. A segunda maneira de seguir Buda é pela ética, centrada no valor da compaixão. Buda era conhecido como o compassivo, um ser que amava toda a humanidade sem julgá-la. A ética budista traz essa mesma atitude para a vida diária. Um budista pratica a bondade, sem julgar as outras pessoas. Além disso, demonstra amor e reverência pela vida como um todo. A moralidade budista é pacífica, tolerante e alegre. E a terceira maneira é mística. O budista leva a sério a mensagem da ausência do eu. Faz tudo o que pode para eliminar as amarras que o prendem à ilusão de que ele é um eu separado do todo. Aqui, o objetivo é sair aos poucos do mundo material, mesmo que seu corpo permaneça nele. As pessoas comuns passam o dia fazendo coisas, mas no fundo do seu ser, o budista volta a sua atenção para o não agir. O não agir não é passividade, e sim um estado de abertura a todas as possibilidades. Se eu praticar o não agir, o que de fato farei? Assim parece paradoxal. A terceira maneira nos mostra o lado mais enigmático de Buda. Como é possível livrar-se do eu individual quando ele é a única coisa que conhecemos? De início, o processo nos parece assustador, porque não há uma garantia. Assim que alcançamos a morte do ego, como costumamos chamá-la, o que nos resta? Como pode acabar ficando iluminado, mas também pode se tornar um não-eu vazio e passivo, sem nenhum interesse ou desejo? As pessoas consideram o caminho budista difícil, porque requer que reavaliem tudo o que poderia levá-las a progredir na vida: dinheiro, posses, status e realizações. E que vejam todas essas coisas como fonte de sofrimento. Por exemplo, ter dinheiro não causa diretamente o sofrimento, mas nos prende à ilusão ao ocultar o fato de que existe outra maneira de viver que é verdadeiramente real. O dinheiro, como os bens materiais e o status, cria um ciclo que traz um desejo atrás do outro. Aí eu me pergunto, é o dinheiro que faz isso? Ou é o nosso eu, nosso ego? O dinheiro é uma matéria neutra, né? Ele é de materialização na medida em que a nossa intenção colocada ali é que vai determinar. Mas aqui é a minha interpretação do que eu já leio sobre prosperidade. Mas sigamos. Então, a iluminação é o mesmo que não ter nenhum desejo? Vou ter que parar. Então, a iluminação é o mesmo que não ter nenhum desejo? É preciso entender a ausência de desejos de uma maneira positiva, como uma realização. No momento em que o músico toca, ele está num estado de não desejo, porque se sente realizado. No momento em que estamos desfrutando uma ótima refeição,
a nossa fome se satisfaz e nos sentimos realizados. Buda ensinou que existe um estado conhecido como Nirvana, onde o desejo é irrelevante. Tudo aquilo que o desejo tenta atingir já existe no Nirvana. Não é preciso perseguir um desejo atrás do outro, numa busca inútil para cessar o sofrimento, porque tudo aquilo que o desejo tenta atingir já existe no Nirvana. Em vez disso, a pessoa vai até a fonte do ser, que não está repleta nem vazia, ela somente é. E depois disso, a pessoa ainda deseja viver? O Nirvana não tem mais a ver com a vida e com a morte. Buda queria libertar as pessoas de todos os opostos. Se você seguir seus ensinamentos por meio da segunda via, através da moral e da ética, então ser bom, honesto, pacífico e compassivo é importante. Não é aconselhável adotar o comportamento oposto, mas se você seguir Buda pela terceira via, o caminho místico do não agir, a dualidade é exatamente aquilo que você tentará anular. A pessoa vai além do bem e do mal, o que pode ser assustador para muitas pessoas. O que é o não eu? É quem somos, quando não há nenhum apego pessoal. Isso pode parecer místico, mas não devemos nos distrair pelo sentido das palavras. O não eu é natural, ele está baseado na experiência do dia a dia. Quando acordamos pela manhã, existe um momento antes que nossa mente se encha com as coisas que teremos de fazer naquele dia. Nesse momento existimos sem o eu. Não pensamos sobre nosso nome, conta bancária ou cônjuge e filhos. Simplesmente somos. A iluminação prolonga esse estado e o aprofunda. Nunca mais sentimos o fardo de termos de nos lembrar de quem somos. Quando acordo de manhã, eu me lembro quase imediatamente de quem sou. Como isso pode mudar? Ao mudar gradualmente suas prioridades. Vejamos, por exemplo, o modo como nos relacionamos com nossos corpos. Quase nos esquecemos que temos um corpo. Os batimentos cardíacos, o metabolismo, a temperatura, o equilíbrio dos eletrólitos são literalmente dezenas de processos que se dão automaticamente, e nosso sistema nervoso os coordena de maneira perfeita, sem interferência da nossa mente consciente. Buda sugere que podemos nos desapegar de coisas que acreditamos precisar controlar. Em vez de concentrar tantos esforços em pensar, planejar, buscar o prazer e evitar a dor, podemos nos entregar e também colocar tais funções no modo automático. Chegamos a isso gradualmente por meio de uma prática chamada atenção plena. Quer dizer que simplesmente paro de pensar? Você para de se dedicar ao pensamento, porque Buda ensina que de qualquer modo não temos controle sobre nossa mente. A mente é uma série de eventos efêmeros e passageiros, e tentar fundamentar-se em algo transitório é uma ilusão. A mente é uma série de eventos efêmeros e passageiros, e tentar fundamentar-se em algo transitório é uma ilusão. É que a gente não pode fundamentar a vida no que a gente pensa. Nego sempre traz o que é eterno, o que é que vai com a gente para onde a gente for, né? Não significa que a gente não vai realizar coisas, que a gente não vai buscar, que a gente não vai mais trabalhar, mas que ali não está o fundamento de nossa vida. Eu acredito que é isso que quer dizer aqui. Mas sigamos. O tempo é exatamente a mesma coisa, uma sequência de eventos efêmeros que não tem uma base sólida. Assim que absorvemos esse ensinamento, o colocamos em prática por meio de atenção. Sempre que nos sentirmos tentados pela ilusão, devemos nos lembrar de que ela não é real. De certo modo, um termo mais correto seria reatenção. O processo da mudança de foco da consciência leva tempo, é uma evolução, não é uma revolução. Todos nós somos atraídos pela tentação entre escolher entre A e B. A dualidade nos faz acreditar que tomar boas decisões e evitar as ruins é tudo o que importa. Buda não concorda com isso. Ele diz que distanciar-se da dualidade é o que importa e que jamais escaparemos de continuarmos no aprofundamento do jogo A ou B. A realidade não é A ou B, é ambos e nenhum ao mesmo tempo. É plena atenção que nos traz consciência disso.